João capítulo 11. Veja só, preste atenção. Imagine, por exemplo, se houvesse um tratamento, pense comigo, se houvesse um tratamento capaz de tornar o homem imortal, as pessoas não procurariam? E até pagariam, seja lá qual fosse o preço, sim ou não? Hein? Não, vamos ser sinceros. Você vê a humanidade, os cientistas, enfim, a medicina hoje está lutando, tentando impedir a morte. Tem até um pessoal que está pegando os seus corpos, estão pagando espécie de, como é que eu posso dizer? Estão pagando espécie de um seguro, espécie de uma aposentadoria, eles vão pagando, todos os meses vão pagando, para quando ela morrer, ela não ser enterrada, mas congelarem o corpo dela, porque tem esperança de que um dia vão descobrir uma fórmula anti-morte, uma fórmula que torna o homem imortal, e por isso eles estão pagando, e já está cheio, já tem muita gente pagando, todo mês pagando. Essa empresa, ela está fazendo muito dinheiro, mas muito dinheiro, gente está lá investindo todo mês, pagando, para quando ela morrer, pegarem o corpo dela e colocarem lá, congelarem, e a esperança, assim que descobrirem a fórmula, então vão injetar neles, e eles vão voltar a viver. Só que o que não sabe é que já existe uma fórmula da imortalidade. Você sabia disso? Já existe uma fórmula, gente. Eu não sei por que estão atrás de algo que já existe. Que isso, bispo? Existe a fórmula da imortalidade? Existe. Bispo, me mostre. Eu vou te mostrar. Está aqui, está na Bíblia. João 11, versículo 25, Jesus revelou, amém, pessoal? Jesus revelou a fórmula da imortalidade. Olha o que ele fala aqui. Ele diz assim: disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Olha que maravilha. E ainda continua: e todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Crês tu nisto? Olha que maravilha. Você está entendendo agora? Espera aí, bispo, eu não estou entendendo. Vou ler de novo para você entender. A fórmula da imortalidade. Jesus diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Olha só, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Crês tu nisto? Essa é a fórmula. Bispo, eu não quero morrer, a fórmula está aí. Espera aí, bispo, me explica direito, deixa eu te falar. Essa morte do corpo, isso não é morte. A morte do corpo, isso não é morte. Para Deus não é morte. Para o homem também não é morte. Só é morte, sabe para quem? É para quem fica. Mas para quem morre, não é morte. Para quem fica, é morte. Por quê? Porque ela deixa de ver o seu familiar. Deixa de ver o seu ente querido. Que ela deixa de ver o seu amigo. Então veja, o que é a morte realmente? A morte é separação. Que separação? É separação do homem com Deus. Isso é morte. Ou seja, para você entender, tem pessoas que estão vivas, mas estão mortas. Certa vez Jesus diz assim, alguém chegou para ele e falou: Senhor, eu quero te seguir, mas deixa primeiro eu enterrar o meu pai que está morto. Jesus disse: deixa os mortos enterrarem os seus mortos, e você vem e segue-me. Espera aí, alguém já viu um dia mortos saindo do cemitério enterrando pessoas? Você já viu? Claro que não, nunca. Então, que mortos são esses? São os mortos-vivos. Que mortos são esses? Aqueles que estão longe de Deus.
aqueles que estão separados de Deus. Isso é que é morte. Não é o corpo parar, não é o coração parar de bater, não é o pulmão parar de funcionar, isso não é morte, porque você, presta atenção, você não é essa carne aqui, você é aquilo que está dentro de você, e o que está dentro de você não morre, que é o que está ligado. Quem realmente você é? Você é aquilo que representa seus sentimentos, suas vontades, suas emoções. É isso que você é. Você é aquilo, o centro das emoções, vontades, desejos. É isso que você é. E isso não está no corpo. Isso está onde, gente? Está na alma. Está na alma. Olha o que está falando agora com você. Não é o corpo do Bispo Augusto. O que está falando com você é a alma do Bispo Augusto. Porque se a alma sair, o corpo fala, não fala. Se a alma sair, o corpo sente, não sente mais nada. Para nada mais presta. Mas a alma continuará viva. Aonde? Em um outro corpo espiritual. Nós, presta atenção se até agora você não entendeu. Nós somos seres espirituais habitando num corpo físico. Presta atenção, nós somos seres espirituais habitando num corpo físico para morarmos no mundo físico. Esse corpo aqui nos permite viver no mundo físico. Por isso precisamos de um corpo físico. Veja bem, demônios. Os demônios são seres físicos ou espirituais? Espirituais. Como é que eles se manifestam no mundo físico? Não tem expressão. São um vento. Você duvida que aqui nessa sala tem algum demônio aí por aí disperso? Pode até ter. Coitado, ele não consegue se expressar. Ele não consegue tocar em mim. Eu não consigo, por exemplo, me segurar assim no braço e me puxar. Não tem como. Eu sou um ser físico. Quando ele tenta me pegar, sabe o que acontece? A mão dele, os dedos dele, seja lá o que for, vaza. Ele não consegue me pegar, não consegue segurar. Eles não conseguem se expressar no mundo físico. O que eles fazem para se expressar no mundo físico? Eles entram no corpo de pessoas. Agora você está entendendo? Eles entram no corpo de pessoas. Se expressam através de pessoas. Eles usam corpos humanos, tanto é que eles chamam pessoas de meu cavalo. Ele se expressa através dos seus cavalos, que são pessoas. Então, ele se manifesta. Quando ele entra no corpo de uma pessoa, vai se manifestando. Ele vai manifestando a vontade dele, faz com que a pessoa seja viciado. Está entendendo? Faz com que a pessoa seja agressiva, seja um assassino em série, seja, enfim, várias maneiras deles se expressarem nesse mundo. Então, eles entram no corpo de uma pessoa e vão se expressando. Por exemplo, anteontem alguém me mandou um vídeo de um cara que estava comendo caco de garrafa. Pegou garrafa, quebrou a garrafa e pegou o caco e começou a comer. Peraí, isso aqui é do ser humano? Claro que não. É o quê? É um espírito que está aí, usando aquele corpo. Através daquele corpo, ele se manifesta onde, gente? Nesse mundo aqui. Eles precisam de corpos para eles poderem se manifestar nesse mundo aqui. Então, assim como eles são seres espirituais, nós também somos seres espirituais. Vai chegar uma hora que nós vamos ter que sair desse corpo. Aí então vem a pergunta, para onde vai? Vamos entender o que Jesus disse agora? Olha o que Jesus disse. Presta atenção ao que Jesus fala aqui. Diz assim, no versículo 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Espera aí. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Vamos ler o versículo a seguir. Ele diz assim, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Você acredita nisso? Não sou eu que estou perguntando, Jesus está te perguntando. Você acredita nisso? Que aquele que vive nunca vai morrer? Claro, aquele que vive e crê nele nunca vai morrer. E aquele que morreu, se crer, vai fazer o quê? Vai viver. Então, como é isso, bispo? Que morte é essa que ele está falando?
Hein? Que morte é essa que ele está falando? A morte é a separação entre o homem e Deus. O que ele está dizendo? Aquelas pessoas que estão longe de Deus, vivendo no pecado, mortas nos pecados, mortas nos seus delitos, nos seus desejos, suas vontades, suas concupiscências, suas emoções, suas razões, pessoas que estão mortas no pecado, se elas ouvirem a voz de Deus e crerem, viverão. Ou seja, serão aceitas aonde, gente? Na presença de Deus. Eu era um morto, talvez você também era um morto. Claro, se você crê, você era um morto, mas você ouviu a voz de Deus, você creu e passa a viver. Por isso é que a pessoa longe de Deus, ela fala assim, a minha vida é um inferno. O inferno é aonde? Inferno é um lugar longe de quem, gente? Não precisa morrer para ir no inferno. Se a pessoa que não tem a presença de Deus, a pessoa que não vive com Deus, a vida dela já é um inferno. Não tem paz, não tem vida, não tem segurança. Ela vive com o coração nas mãos, cheio de medo. Medo de que aconteça alguma coisa, medo de que aconteça uma desgraça, medo de morrer. Peraí, você tem medo de morrer? Mas uma hora você vai morrer. Essa morte física, as pessoas têm pavor de morrer, mas vai morrer, gente. Todo mundo vai morrer. Eu vou morrer. Amém? E eu, gostaria de morrer como assim? O que eu estou fazendo agora? Eu queria muito morrer assim. O dia que vocês ouviram, o bispo Augusto faleceu. Peraí, como é que ele faleceu? É no altar pregando a palavra de Deus. Vocês vão falar assim, ele morreu do jeito que ele sempre falou. Eu não quero morrer no hospital não, gente. Entubado não. Eu quero morrer no vigor. Eu quero morrer pregando a palavra de Deus. Eu quero ser tirado do altar e ser levado. Eu queria que isso acontecesse. Por isso é que toda vez que eu vou pregar, eu falo assim, será que é hoje? Será que é hoje? Será que é hoje? Será que Deus vai atender o meu pedido? Eu não sei. Por que o Senhor quer morrer assim? Porque eu acredito que se eu morrer assim, eu pregando, ainda mais filmando, sendo filmado, essa pregação vai ganhar mais gente do que aquelas que eu ganhei o resto de toda a minha vida, sabia disso? Todo mundo vai saber. Agora, presta atenção, todo mundo vai morrer. Por que tanto pavor? Por que tanto medo? Porque as pessoas não sabem para onde elas vão. Por que você não se prepara então? Pergunta número 1, por que você tem medo? Porque eu não sei para onde eu vou. Eu não sei se eu vou no céu, eu não sei se eu vou no inferno, está em dúvida. A dúvida é o que te faz ficar com medo. Então, por que você não se entrega? Para ter certeza, por que você não resolve logo o seu problema com Deus? Ora, se você tem dúvida, é porque existe uma pendência. Se você tem dúvida, é porque existe alguma coisa aí mal resolvida. Então vamos resolver, se entrega. Por que você não se entrega? Por que você não larga o que você precisa largar? Por que você não faz o que você precisa fazer? E às vezes a pessoa está adiando, não é amanhã, é depois eu faço, depois eu vou, depois eu... Ei, até quando você vai adiar? Até quando a sua vida vai ser um inferno? Até quando você vai viver com o coração nas mãos, com essa dúvida? Até quando? Olha, por incrível que pareça, tem pessoas que, se você perguntar para ela, vem cá, se você morrer agora, a primeira pergunta é, você acredita no céu e inferno? Ela vai dizer, acredito. Se você morrer agora, para onde você vai? A pessoa bota a mão assim e fala assim, na hora a consciência já vem e acusa ela. Na maioria não assume. Ela fala assim, eu não sei não. Ela nunca diz assim, eu vou para o inferno. Não, ela fala assim, eu não sei não. Não sei. Sabe, eu não acredito bem nessas coisas. Ela já sabe. Não quer ser sincero. Foram poucas pessoas que eu encarei nos olhos, perguntei e baixou o rosto e falou assim, bispo, se for agora, eu estou perdido. A maioria sempre coloca uma dúvida, eu não sei. Presta atenção, ou você é salvo, ou não é salvo. Não existe em cima do muro. Toda pessoa que se sente em cima do muro, eu não sei, pode ter certeza que você está perdido. Se você não sabe, pode ter certeza que você não tem salvação. Porque aquele que tem a salvação, ela sabe que está salva. Ela tem certeza que está salva.
E ela fica em paz quanto a isso. Sabe? Quando ela vai no médico e olha para os exames e fala assim, ó, está com câncer. Doutor, tenho quanto tempo de vida? 3 meses. Ela olha para o céu e fala assim, Senhor, eu estou chegando. Eu estou chegando. Prepara aí o meu lugar que eu estou chegando. Lembra o que o Senhor disse? Vou ao Pai, rogarei ao Pai e vai preparar moradas. Então, prepara a minha morada que eu estou chegando. Só 3 meses, daqui a 3 meses eu estou chegando aí. Ela não tem o que se preocupar. Mas a pessoa que não tem salvação, quando o médico fala assim, olha, só tem 3 meses, ela fica em desespero. Peraí, liga aí para o doutor, vem alguém aí, peraí, e entra em pânico. Ela não tem paz. Sabe por quê? O Espírito de Deus não testificou no coração dela que se ela morrer, ela está salva. Então, a partir daqui da terra, ela já se sente morta. Ó, e tem pessoas, presta atenção, tem pessoas que Jesus fala lá no livro de Apocalipse, tens nome de que vives, mas na verdade você já está morto. Tens nome de que vive. Vê para mim aí, coloca aí na tela, tá? Tens nome de que vives, mas na verdade já está morto. Colocou? Achou? Coloca aí, por favor. Olha o que está escrito aí. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Espera aí, ele está falando de que tipo de pessoas? Pessoas que estão vivas. E é de pessoas que estão dentro da igreja. Ei, ele falou aqui para uma igreja, é para uma igreja que ele falou. Qual a igreja que ele falou? Hein? Sardes, a igreja de Sardes. A igreja de Sardes. Tens nome de que vives. Qual é o nome de que vive? Eu sou cristão. Eu sou da igreja. Eu pertenço a uma igreja. Eu sou cristão. Tens nome. Porque todo cristão vive. Cristão deveria estar vivo. Cristão deveria viver. Então é por isso que ele diz: tens nome de que vives. Só que a verdade é que você está como? Morto. Sabe que tipo de pessoas são essas? Veja o que está escrito aí. Peraí, volta lá. Ó, veja o que está escrito aí. Conheço as tuas obras. Obras. A pessoa tem obras. É pessoa que está na igreja. Bispo, eu não mato, eu não roubo, eu não faço mal a ninguém. A pessoa está na igreja, ela não faz mal a ninguém, mas também não tem certeza da salvação. Está na igreja há 5 anos, está na igreja há 10 anos, está na igreja há 3 anos, está na igreja há não sei quanto tempo. Ela até alargou o pecado, ela abandonou o pecado. Ela tem obra, olhando para ela, ela tem obras, é cristão. Mas Jesus fala assim: você só tem nome de cristão. Ou seja, tem nome de que vives, mas na verdade você está morto. Você está morto. Quantas pessoas vivem assim? Por isso não tem certeza. Ô bispo, o que eu faço? Jesus já falou ali. Jesus falou. Aquele que tiver morto, se crer, vai fazer o que, gente? Viverá. Você sabe qual é o problema de muita gente? O problema de muita gente é o problema do jovem rico. O jovem rico fazia tudo certo, só que Jesus estava no lugar errado. Ele fazia tudo certo. O dinheiro estava em primeiro lugar. Jesus estava em segundo lugar. Qual era o problema dele? Idolatria. Ele não vivia na mentira, ele não vivia enganando pessoas, ele não adulterava, ele não prostituía, ele não roubava, ele era um bom cidadão. Do lado de fora estava tudo ok. Tens nome de que vives, mas do lado de dentro, Deus não tinha lugar para ele. Dava sobras para Deus. Porque a prioridade era para o quê, gente? É para o dinheiro. A prioridade é para as coisas. Presta atenção, olhe para mim. A prioridade era para quê? Era para Deus. Só que Deus estava em último lugar. Era último. Na vida dele a prioridade era o dinheiro. Eram as riquezas dele. Ele priorizava mais as riquezas dele. Não havia consideração. Ou seja, ele estava ali. É por isso que ele estava longe de Deus.
É por isso que ele era considerado um morto-vivo, que é o grande problema do ser humano, os mortos-vivos. Tens nome de que vives, mas na verdade você está morto. Bispo, o que eu tenho que fazer? Busque, abra mão, faça o que Jesus falou. O jovem rico não fez o que Jesus falou para ele, ele não quis fazer, mas Zaqueu fez. Zaqueu, quando ele viu, ele se sentiu tão feliz, mas tão feliz, tão feliz. Olha a diferença. Saiu da presença de Jesus triste, vivendo o inferno, continuando longe, mesmo tendo tido a oportunidade, ele saiu da presença de Jesus triste. Mas quando a gente olha para Zaqueu, veja, as duas histórias, quem contou foi Lucas. Lucas contou as duas histórias, a história de dois ricos, um que foi salvo, outro que se perdeu. Você vê um feliz da vida, abrindo mão de tudo, feliz da vida. O outro saiu da presença de Jesus triste, ou seja, continuou morto. O outro também estava morto, era ladrão, era enganador, era um mentiroso, morto nos seus delitos, morto nos seus pecados, mas a partir daquele dia, ele passou a viver, e Jesus disse, nunca mais morrerá. Sabe por quê? É eterno, a vida é eterna, a vida que Jesus dá é eterna, aceite essa vida. Bispo, e se não se converter, o que vai acontecer? Lá no livro de Apocalipse 21, olha o que está escrito lá no livro de Apocalipse 21, se você trouxe a sua Bíblia, abre lá, 21, diz assim, versículo 7, que maravilha, quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será aonde? No lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. A primeira morte é a que acontece aqui na terra, a segunda morte é essa, aonde a alma será pego e será lançada aonde? Na fornalha que arde com fogo e enxofre. Lembrando, a alma humana é indestrutível, não tem como destruir ela, não tem como despedaçar ela. Do jeito que Deus fez, do jeito como Deus criou a alma humana, não tem como sumir, não tem como. Na criação do ser humano, o homem foi feito para existir para sempre. Quem entendeu? O homem foi criado para existir para sempre. Não tem morte para a alma humana. O homem não morre. Um dia, pessoal, eu também já desejei ser um animal. Desejei ser um pássaro, desejei ser alguma coisa. Por quê, bispo? Porque o pássaro, pelo menos quando morre, acabou. Acabou. Mas para mim não. Eu tenho que lutar. Por isso é que Jesus fala, ao que vencer, só vence quem luta. Talvez você não entenda, só vence quem luta. Por que que a primeira na lista, veja bem, a primeira na lista, coloca aí, qual é a primeira na lista das pessoas que vão no inferno? Qual é a primeira na lista? Quem é? Os covardes. Quem é o covarde? O covarde é aquele que não luta. O covarde é aquele que não encara. Não luta, ele não aceita, ele não luta, ele não encara, não se esforça. Por isso é que ele não vence. Por isso é que Jesus fala, ao vencedor, tem que lutar. Lutar contra quem? Infelizmente, o maior inimigo que você tem, sabe quem é? É você mesmo. Essa luta é contra mim, é contra eu mesmo. Essa luta é contra o meu eu, é contra o meu querer, é contra os meus desejos, é contra a minha vontade.
Ei, o perigo, sabe o que vai roubar a sua alma? Sabe o que vai roubar a sua salvação? O perigo está dentro de você. Olha para toda essa lista aqui: covardes, incrédulos, abomináveis, homicidas, continua, fornicadores, feiticeiros, idólatras e mentirosos. Essa lista toda, sabe, todas essas coisas estão aonde? Estão dentro do ser humano. Essa lista está dentro de você. O problema é você. Não adianta culpar o diabo. Você vê, o diabo nunca vai te obrigar a fazer nada. O diabo chegou para Eva, falou com Eva, depois saiu de cena e ficou olhando para Eva. Você está entendendo? Ele só chega, sabe o que ele faz? Ele só chega e dá vida àquilo que já está dentro de você. Ele olha para você ver qual é a sua queda. Cada um tem a sua pendência. Está pendendo para onde? Não sei se você já viu. A árvore vai crescendo, depois ela tem uma pendência para onde ela mais ou menos está caindo. Então, o ser humano também é assim. O ser humano tem uma pendência, ou seja, a sua fraqueza. Ele usa a sua fraqueza, ele usa a sua pendência, ele vem com propostas dentro da sua pendência. Ele não é louco. Diz a Bíblia, Jesus ficou 40 dias sem comer, e Jesus teve fome. Quando ele aparece para Jesus, o que ele fez? Ofereceu o que para ele? Ofereceu cigarro para ele? Jesus naquele momento precisava lá de cigarro? Vamos lá, ofereceu uísque para ele? Jesus precisava de bebida? O que Jesus precisava naquele momento? Pão. Então, ele chegou com a proposta de que, gente? De pão. Então, ele vai chegar com a proposta de acordo com a sua pendência. O que domina mais os seus pensamentos? Qual é a sua queda? É isso que ele vai usar. Você está muito preocupado. Ah, meu Deus, eu vou morrer, vou ficar para a titia. Eu quero um homem. Ele vai pegar um homem e vai colocar aonde? No seu caminho. É isso que ele faz. Quem está entendendo? Ah, o dinheiro, eu quero dinheiro. Você é doido por dinheiro? Sabe o que ele vai fazer? Ele vai usar o dinheiro para você cair. É isso aí. É o quê? É mulher? Ele vai usar a mulher e vai colocar no seu caminho. Ele trabalha com aquilo que já está dentro de você. Como ser salvo? Lutando contra você mesmo. Por isso, entenda como é que as coisas se entrosam dentro da Bíblia. Como é que a coisa, ela é assim, ela se encaixa. Olha o que Jesus fala. Quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feito o quê? A sua vontade. Não é a minha vontade, é a sua vontade, meu Pai. Então o que eu tenho que fazer com a minha vontade? Lutar contra ela. A minha vontade é não orar, então eu vou orar. Quem está entendendo? É isso aí. É hora de ir para a igreja, mas a minha vontade está me falando, fica aqui com os amigos. Não, eu vou para a igreja. Você está entendendo? A minha vontade, em vez de ler a Bíblia, eu vou ficar aqui vendo novela. Não, eu vou ler a Bíblia, vou desligar essa porcaria. Amém, pessoal? Quem está entendendo? Eu não tenho vontade, estou aqui, Não, eu vou lutar contra a minha vontade. Ei, a carne, ouça bem o que eu vou dizer, a carne não quer que você se aproxime de Deus. Ela vai fazer de tudo para te separar de Deus. A carne está condenada à morte, então ela quer que você morra. Porque você só tem vida quando você estiver próximo de Deus. Ela é a fonte da vida. Se você estiver distante de Deus, você morre. Ei, você é como peixe. O peixe não vive sem água. O ser humano não vive sem Deus. Então, a sua vontade é te puxar para longe de Deus. É por isso que é difícil orar. Você tem que lutar para você orar. Você tem que lutar para não desistir de vir na igreja, para não desistir. Você tem que lutar para ler a Bíblia. As coisas de Deus são mais difíceis do que as coisas desse mundo. Você quer ver? Pergunta para um cara viciado em pornografia. Ele vira madrugada, eu já atendi vários, viram madrugada assistindo vídeos pornográficos. Assiste o primeiro, assiste o segundo, assiste o terceiro, e vai assistindo. Quando ele percebe, são 4 da manhã. Começa às 22 horas, são 4 da manhã. Coitado. Agora bota ele para ir para uma vigília. Fica de pé. Na primeira hora, na segunda hora já está. Sim ou não? Bota ele para assistir uma palavra, uma pregação. Não consegue.
Mas vídeo pornográfico ele fica lá, vira noite, vira madrugada toda. Como vencer? Você tem que lutar contra você mesmo. Por isso é que Jesus fala, ao vencedor. Vencedor de quê? Vencedor de si mesmo. O seu problema nunca vai ser o diabo. O seu problema vai ser você mesmo. Por quê, bispo? Porque o diabo nunca vai te obrigar. Apesar dos apesares. O diabo também respeita. Ele é obrigado a respeitar a escolha, o poder da escolha do ser humano. Nós decidimos a nossa vida. Nós decidimos o nosso futuro eterno. Nós decidimos quem vamos obedecer. Ou você obedece à sua carne, ou você obedece a Deus, vai contra a sua carne. Jesus disse, se você quiser vir após mim, ou seja, se você quiser me seguir, se você quiser estar comigo, se você quiser estar vivo, negue-se a si mesmo. E todo dia, negue-se a si mesmo. O que é isso se não é lutar? Lute. Você tem um livre-arbítrio. Por causa do livre-arbítrio, ele não vai pegar no pecado e enfiar você no goela abaixo. Ele não pode fazer isso. A vontade dele é essa, mas ele não pode fazer isso. Por isso ele só vem com sugestão, contando com o que já está dentro de você. É que dentro do ser humano, dentro do coração de cada pessoa, já tem a semente do mal, já está lá a semente do mal. É por isso que é necessário você nascer de novo. Precisa nascer de novo. A necessidade de nascer de novo, por causa dessa semente. Quando a pessoa nasce de novo, é a criatura de Deus que nasceu dentro da pessoa. Como nascer de novo? Recebendo o Espírito de Deus. Morrendo, primeira coisa, se você quiser nascer de novo, você tem que morrer para esse mundo. Como? Negando a si mesmo. Então, quer viver? Bispo, eu não quero morrer. É possível não morrer? É possível. Jesus disse, aquele que crê em mim, está vivo, nunca morrerá. Jesus já disse, nunca morrerá. Quem estiver vivo nunca vai morrer. Então está claro. Amém, pessoal? A receita, ouve bem o que eu vou falar para vocês. A receita da imortalidade, Jesus já deixou aí. Aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Nunca. O que vai acontecer é apenas você sair dessa capa aqui, desse corpo aqui, esse corpo físico, entra num outro corpo espiritual e vai para o lar, o seu lar, vai para o seu lugar, o lugar de vida, o lugar de paz eterna. Quem está entendendo? Caso contrário, se você não crê, então você também vai também entrar num outro corpo, e esse corpo vai te levar para onde? Para o lago que arde com fogo e enxofre, aonde vai estar Satanás, o falso profeta, a besta, os seus demônios, até a morte vai estar lá, ardendo. Diz a Bíblia, aonde as pessoas, aonde o fogo queima e o bicho não morre. Eu queria poder encontrar palavras para fazer você entender, mas eu não sei se eu ainda vou encontrar outras palavras tão simples quanto essas que eu acabei de falar com você. Quer viver? Se apaixone por Jesus. Gente, eu tenho falado para as pessoas o seguinte, conheça Jesus. Conhecer Jesus é tudo, é vida, é vida. Não é você conhecer uma igreja universal, isso não salva. Igreja A, igreja metodista, a igreja assembleia, a igreja, isso não salva. A igreja é apenas um meio para você conhecê-lo. Por isso, não olhe para o pastor, não olhe para o bispo, procure Jesus, conheça Ele. Quando você conhecer Jesus, você vai ter vida. Amém.